Olá, amigos da TBO. A partir de agora, nós vamos conversar com o secretário municipal de Educação, Alex Martins. Aceitou nosso convite, está aqui conosco na TBO para falarmos única e exclusivamente, evidentemente, sobre educação. Ele que já foi diretor-geral da CMTT, aqui na cidade de Anápolis, que é a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, já foi também secretário da Indústria e Comércio, secretário municipal da Indústria e Comércio, vereador eleito na última eleição, afastou da vereança exatamente para assumir pela segunda vez a Secretaria Municipal de Educação. Alex, prazer tê-lo conosco aqui na TBO. Prazer é todo nosso estar aqui, batendo esse papo sobre educação, Evaristo. Muito bacana que está na TBO, falando com seus telespectadores. E falando em educação, Alex, como é que está o ensino público aqui em nossa região? Fala-se muito do ensino particular, não é? As pessoas, elas têm geralmente na cabeça essa impressão que o ensino particular, ele supera em muito o ensino público. Eu gostaria de saber de você como é que está a qualidade do ensino público aqui em nossa região. Tenho absoluta certeza que a Anápolis está bem ofertada na questão dessa prestação de serviço educacional. Nós temos redes bem estabelecidas, né? Nós temos uma rede privada, composta por várias unidades, em vários eixos também, desde o acesso, o Fundamental 1 e 2 e o ensino médio, inclusive instituições de ensino superior já nas faculdades. Temos uma rede muito bem estabelecida, que é a rede pública estadual, com as escolas espalhadas no estado e com essa nova vertente do atual governo de abrir novas escolas, reestruturar as escolas antigas, isso é importante para o processo educacional, e sobretudo uma rede muito bem fortalecida, muito bem representada e pautada, que é a Rede Municipal de Educação, composta hoje aí, Evaristo, em torno de 5.500 colaboradores, entre professores e equipe técnico-administrativa, em torno aí de 37, quase 38 mil alunos espalhados nas mais de 110 unidades, quase 110 unidades, nos bairros e regiões da cidade de Anápolis, trazendo esse perfil de, através do processo educacional, criar possibilidades, transformar vidas, criar um encaminhamento oportuno e necessário de desenvolvimento social humano, desenvolvimento cidadão através de um processo educacional. Então a rede está bem fortalecida. Só em 2023 o prefeito municipal Roberto Naves e todo o seu secretariado, inclusive vice-prefeito, toda a equipe do executivo, traçou parâmetros importantes e no início desse ano nós conseguimos implementar novas plataformas que hoje simbolizam aí em torno de mais de 28 milhões só em kit escolar e material, livro didático para o acompanhamento de todos esses alunos. Todos os alunos têm, né, até facilitando o trabalho do papai e da mamãe, do titio, da titia, de acompanhar o processo educacional em casa, porque o livro é quase que um livro da família, né? Eles participam da experiência de vivenciar o processo educacional dos pequenos, né, dos seus filhos. Uniforme, tênis, mochilas. Então são toda uma condição que a Prefeitura Municipal conseguiu entregar e vem entregando, né, para todas essas crianças, por entender que são eixos como esse também, que fazem parte do processo educacional, valoriza o trabalho do nosso docente, da equipe técnica que trabalha, cria um ambiente prazeroso para quem estuda e com certeza nós estamos sendo referência em todo o estado, bem estruturado, respeitando todas essas categorias, acolhendo bem quem bate as nossas portas, que são nossas famílias, e com certeza transformando vidas, criando potencialidades na vida desses pequenos. Então a educação, e aí finalizando essa primeira pergunta, Evaristo, a educação em Anápolis está bem ofertada sim, bem servida em todas essas redes que eu falei, dando condição clara que o processo educacional acontece aqui no nosso município. Você falou então dessa rede, né, que é ampla e extremamente importante aqui para a nossa região. Agora, em relação à ampliação de escolas, reformas de escolas também, como é que está essa área? Necessário, né? Nós temos escolas, muitas escolas da década de 70, escolas da década de 80, né, que precisam, né, de novas estruturas. Bastante antigas. Exatamente, Evaristo, que foram criadas naquele momento, uma concepção, uma cidade, por exemplo, fria naquela época, hoje já não é tão fria, então precisa de coberturas mais adequadas
a esse tipo de temperatura, mas são prédios que precisam de acessibilidade, novas adaptações, mesmo porque a própria rede, ela se expandiu ao longo desses anos, né? Então, grupos escolares se tornaram unidades, escolas, grandes escolas, centros, então elas precisam de novas estruturas, e a Prefeitura Municipal não mede esforços nesse sentido, graças a Deus. O prefeito Alberto, que também é professor, sabe da necessidade diária de aplicar investimentos dentro do campo educacional e não fez diferente. Ao longo desse primeiro mandato, a partir de 2017, eu também tive a experiência de passar ali na Secretaria Municipal de Educação, contribuindo com todos esses outros profissionais, excelentes, me permita dizer, excelentes profissionais. Nós temos talvez o melhor, e talvez não, absoluta certeza, o melhor corpo técnico e profissional do Estado de Goiás está na Rede Municipal de Educação, com muita certeza. Eu tenho orgulho de trabalhar com todos esses senhores e senhoras. Então lá atrás já vimos incremento nesse sentido e não foi diferente esse segundo chamado para estarmos na Secretaria Municipal de Educação. Então estamos com frente de reformas lá no Realino, na região do Jandaia Jaiara, reformas em Sousânia, né, já ao se falar em distrito, então acontece também no distrito. Estamos ali na região do Paraíso, no Paraíso, também transformando a realidade do Moacir Romeu. Aqui no centro, na região do Jundiaí JK, no Tasso Vilela. Então eu poderia dizer aqui de 5, 6, 7, 8 unidades, que é o Dinalva Lopes ali na Bela Esperança, o Jandira Britas no CEMEI aqui na região da Rua Pérola, ali dentro daquela região, por entender que é necessário fazer investimentos desse monte. É importante ter uma condição predial que seja adequado às novas normas técnicas de acessibilidade, de inclusão. Então são ambientes prazerosos, criando sempre uma situação bem harmônica para quem trabalha e para quem estuda. Então são investimentos realizados, essas obras já estão acontecendo, Evaristo, e com certeza vai mudar a realidade desses bairros através desses novos prédios. Pois é, tem um projeto aí também muito importante por parte do Executivo Municipal, que é em relação ao Anápolis Invest. Verdade. Não é? E novas unidades estarão sendo contempladas neste projeto do Anápolis Invest? Ótima pergunta, Evaristo. O Anápolis Invest é uma tomada de decisão que o poder público municipal adota na medida de criar infraestruturas em várias áreas para repensar as cidades na próxima década ou talvez nas duas próximas décadas. Infraestrutura necessária em várias áreas, então nós estamos trabalhando na questão do meio ambiente, na questão da Secretaria de Obras, questão de saúde, e a educação não ficou fora. Então nós temos aí por volta de 16 novas unidades escolares que serão contempladas dentro do Anápolis Invest. Isso mostra o zelo e a sensibilidade do prefeito em aplicar recursos dentro do processo educacional num grande projeto como o Anápolis Invest. Serão 12 novas unidades escolares, né, o Fundamental 1 e Fundamental 2, alguma parte, mas sobretudo o Fundamental 1, e 6 novos centros municipais de educação infantil, o nosso conhecido CEMEI ou conhecido creche. Então são 6 novas unidades, dando essa condição para o papai que trabalha, a mamãe que trabalha, mas sobretudo acolher bem essa criança que antes da pré-escola já está se adaptando à questão educacional, e essa preparação vem transformando realidades e vem aumentando o aproveitamento do ensino-aprendizagem de todos esses jovens dentro da rede, certamente. Outro assunto importante também que eu gostaria de tratar com você, Alex, é em relação principalmente à violência nas escolas. Há uma falta de segurança nas escolas aí pelo país afora, muita gente fala realmente sobre isso. Nós temos acompanhado diariamente nos noticiários, no rádio, na televisão, não é? Nos jornais, e o índice de criminalidade realmente tem crescido ultimamente. E qual a opinião sua em relação à segurança nas escolas? Aqui em Anápolis, a nossa região, podemos dizer que há realmente uma segurança estável nas escolas da nossa região? Eu tenho absoluta certeza que sim, em todo o sistema educacional. É claro que a sociedade, ela, por ser mutante na sua natureza, ela se evoluiu ou não se evoluiu, mas ela cresceu. Novos ordenamentos surgiram, novas dificuldades apareceram, novos conflitos dentro do contexto social, e isso atacou diretamente as escolas, não diferentemente de uma instituição como outra. Do meu tempo, as escolas nem muro tinham
né? Era um Exato. grande jardim, né? Um grande gramado que acolhia todos os alunos, né? Nós já vimos ali com material ou não material, mas sabendo que a gente ia para um grupo escolar e, repito, não tinha muro, não tinha nada, porque era um local em que todas as pessoas sabiam que o poder da educação transformava, e hoje não é diferente, transformam vidas, né? Ninguém consegue tirar o conhecimento da cabeça de ninguém, então isso abre portas, oportuniza, transforma e uma série de situações. Mas a sociedade inchou, né? Novas concepções foram estabelecidas, a violência ela não agride ou atinge ou ataca necessariamente a escola, ela ataca todas as outras Todos os relações, segmentos. outros segmentos. Então, ao longo desse tempo, nós precisamos e criamos em todo o sistema, né, em todas as redes, novos ordenamentos para criar esse local seguro, cada vez mais seguro, né? É inadmissível, ou talvez não poderíamos pensar, alguém que pula o muro de uma escola para roubar 5 quilos de arroz. É inadmissível. Eu não consigo entender Entender. isso, Exato. né? Imaginando que tem muitas crianças ao longo desses 5.571 municípios do país que às vezes não tem o que comer e dentro da escola um local em que isso é possível, imaginar que alguém vai pular o muro para roubar alguma coisa de uma criança. Eu não consigo pensar dessa maneira, mas eventualmente isso acontece, isso também é violência. Mas essa violência que você trata, Evaristo, ela foi muito comum em outros municípios, em outros estados, ficou aflorada ali no final do mês passado, no mês de abril, por uma sequência de fatores e eixos que psicólogos, estudiosos tratam, até agentes da área da segurança, mas nós conseguimos passar essa fase. É claro que essa vigília, né, esse olhar, esse cuidado que o nome Isso do é professor constante. tem, que o diretor tem, que o administrativo tem, ele é constante, Evaristo. Sabe, o nosso motorista de ônibus, que nós fazemos várias rotas aí, ele não é um motorista, ele é um educador. Ele sabe que ele não está transportando carga, ele está transportando vidas e vidas de pequenos, então ele anda devagar, ele redobra a atenção, ele dá sinal ou antecipa a parada com sinais anteriores, né? O nosso vigilante, perdão, nosso, desculpa, o nosso vigilante que está na porta, ele não é um segurança de uma empresa, segurança é, 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 de um outro estabelecimento. Ele sabe que o trato dele são com famílias, são com pequenos. Ele Ele é uma espécie de agacha. orientador também. Ele é um educador, Evaristo. Então, todas essas pessoas que estão dentro da rede têm um olhar carinhoso, protetor, acolhedor. Então, tudo aquilo que nós pudermos fazer, né, para incrementar situações de segurança, nós vamos fazer. Nós passamos, repito, pelo mês de abril, mas esse olhar continua. É um olhar que a gente precisa muito da participação da família, porque nós temos absoluta certeza que a escola escolariza, ela dá conceitos, traz informação, forma também, mas a questão do exemplo, a questão do processo educacional, ele aprende dentro da família. É o exemplo de pai e mãe que ele replica. Então, nós precisamos muito da família nessa questão de mudança de comportamento, mudança de atitudes. Isso são sinais de que algo está ocorrendo e não está legal e a gente precisa comunicar enquanto papai e mamãe para a rede escolar, para também termos esse olhar. É claro que essas violências que aconteceram não foi de agentes externos, mas foi de próprios alunos dentro do contexto educacional. Graças a Deus nós não tivemos intercorrências em Anápolis, mas fica aqui a minha gratidão também a essas famílias que vistoriaram as mochilas, que acompanharam seus filhos. A Polícia Civil, através de um processo de investigação, de monitoramento, a Polícia Militar, né, o Juizado, Cruzada pela Dignidade, Rotary Club, uma série de conselhos, de um modo geral, o Ministério Público, que envolveram numa rede. Nós temos uma rede muito bem estabelecida e forte, no sentido de criar políticas públicas com esse olhar. É claro que os desafios acontecem, o processo educacional é cheio de desafios, Evaristo, mas se nós temos a ideia de que estamos de mãos dadas e que a possibilidade de trabalharmos juntos é uma realidade clara de que o desafio vai ser cada vez menor, eu acho que nós vamos conseguindo superar todas essas ações. E aí um fato que é interessante, por mais que eu esteja alongando aqui na sua pergunta, em janeiro, ou melhor, em dezembro do ano passado, o prefeito municipal, sensível a essas questões educacionais, fez uma contratação lá atrás de vigilantes, ou melhor, de seguranças, para toda a rede municipal de educação.
Foi motivo de crítica naquele momento, dizendo que não era necessário, para que um vigilante, ou melhor, um segurança em cada unidade, se nós não temos essa caracterização da violência batendo na porta, e meses depois acontece o que aconteceu. E graças a Deus, e aí eu termino aqui essa fase da segurança, graças a Deus os nossos seguranças estavam fardados, identificados e protegendo todo mundo que entra dentro do ambiente escolar. Sabe quem entra, pergunta, se identifica. Então tem aquela figura do homem ou mesmo da mulher, e é um trabalho fantástico, né? Tanto o homem da mulher, CMEI, unidade escolar, fardados, identificados. As crianças já se comunicam bem com esse novo ator dentro do contexto educacional, e com certeza a gente cria bases sólidas para continuar o processo educacional na vida desses pequenos. É a visão preventiva, não é? Com certeza. Do município em relação à segurança das crianças. Foi novamente um acerto feito aí pela gestão municipal de fazer uma contratação para colocar essas pessoas, são profissionais, não são armados, né? Nós não queremos a figura da arma na escola, acho que ela não combina, né, com o processo educacional, mas a figura do segurança ali combina sim, inibe qualquer conflito, né, atende a comunidade, conversa de forma solícita a todas essas dificuldades que acontecem mesmo, desencontros, relações interpessoais, dificuldades no processo de aprendizagem dos meninos. Isso acontece e é natural do ambiente escolar, né? Chão de sala, isso acontece e nós temos que acompanhar. Mas a paciência, o zelo de cada um desses profissionais, inclusive agacharem para falar na mesma altura com os pequenos, mostra muito respeito e é o que a gente precisa dar para todos os nossos pequenos. Como é que você vê o papel não só das redes sociais, evidentemente, mas da comunicação em geral no Brasil em relação à educação, à informação na educação? Estou falando de rádio, estou falando de televisão, estou falando de jornal, né, da participação realmente da comunicação no Brasil no que se refere à educação. A comunicação ela faz parte do processo social. A comunidade é um pouco, talvez, improvável entender hoje uma comunidade sem ter os meios de comunicação. E eu nem falaria das redes sociais, mas os meios de comunicação, e a gente está utilizando um aqui, nesse momento, de transmitir conhecimento, de levar informação, de passar notícias sérias. E isso é um trabalho contínuo, perene, não para. E Vanessa, eu conheço você há bastante tempo. Você já teve no rádio, na TV e em uma série de outros organismos, seja imprensa escrita e tudo mais, mas a todo momento você prepara, você estuda, você busca a informação certa, você atualiza também. Exato, se preocupa quem está ali, ó, recebendo essa informação, se é verdade, se é mentira, o que é fake, o que é fato. É claro que a pandemia acelerou vários conceitos e nós não podemos fugir dela. A pandemia acelerou a nova forma como as pessoas trabalham, a nova forma como as pessoas estudam. Hoje tem educações à distância, o EAD, como as pessoas se relacionam e como as pessoas se comunicam. As redes sociais vieram forte, mas a fala do educador aqui, e filho de professor, é para a gente monitorar. Nós não podemos ficar alheios ao processo de comunicação, nós precisamos dele. Quem não quer ter uma informação na hora certa, precisa e séria. Todo mundo quer, informação custa dinheiro, informação é um veículo importantíssimo. E hoje a gente se comunica com uma pessoa do outro lado do mundo com uma facilidade tremenda, por vários meios, né? Por um telefone, por um vídeo, pelo WhatsApp, por uma rede social fechada ou coisa parecida. Então, o que nós precisamos enquanto educadores e aí enquanto família também, que são os educadores? Vamos vigiar, vamos monitorar, tentar entender o que há de melhor para ser consumido dentro dos meios de comunicação, sabe? Existem vários livros à disposição, várias leituras, filmes, palestras, informações precisas, locais específicos, jogos lúdicos, né? Brincadeiras lúdicas que facilitam o processo de aprendizagem, de curiosidade, de buscar saber. E é monitorar. Tudo que não presta, não é só nas redes sociais, mas em qualquer outro local vai bater nas portas e como educadores, como pais, como responsáveis, nós temos que dosar isso. Não podemos ficar alheio. Nós temos que sim acompanhar esse processo, isso faz parte de um processo de evolução ou não, mas nós fazemos parte desse processo enquanto comunidade, mas saber dosar o que é bom, tempo, horário, saber com quem comunica, porque o que não presta bate na porta em qualquer local e a gente tem que ficar de olho nesses pequenos, sim.
Alex Martins, secretário municipal de Educação, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui nosso da TBO, para trazer esses esclarecimentos importantes à comunidade anapolina em relação à educação aqui na nossa região. Sucesso no seu trabalho. Eu que agradeço, Evaristo, o convite, muito bacana aqui estar na TBO, é uma forma de levarmos informação aí a todas as pessoas que acompanham vocês, e falar de educação sempre é prazeroso, gostoso, porque transformam vidas. Finalizo aqui pedindo para esse acompanhamento sincero de papai e mamãe no processo educacional dos seus filhos. Isso faz muito bem e todos nós ganhamos com isso. Um forte abraço e obrigado pela oportunidade. Aí, portanto, amigos da TBO, a presença do secretário municipal de Educação conversando conosco aqui nesse dia, trazendo informações importantes para a nossa comunidade.